Bom dia. Em nome da PBMA, Associação Brasileira de Operadores de Planos de Medicamentos, e do nosso presidente, Dr. Luiz Monteiro, quero dar uma boas-vindas a todos que nos acompanham aí pelo YouTube para essa segunda edição do Roda de Debates. Meu nome é Eduardo Mangione, eu sou CEO da ePharma e membro da diretoria da PBMA. A PBMA reúne as principais operadoras de gestão de medicamentos do país e tem um papel fundamental na integração dos diferentes elos do nosso sistema de saúde brasileiro, conectando o paciente, médico, prescritor, indústria farmacêutica e ampla rede de varejistas de farmácias, aos compradores de medicamentos, distribuidores, health techs, startups e os demais fornecedores. Nós temos um propósito de ajudar a transformar e ampliar o acesso ao tratamento medicamentoso no Brasil, onde, diferente de muitos países do mundo, o maior gasto é privado, né, saindo do bolso dos indivíduos. Sabemos que a falta de acesso ao medicamento prescrito contribui por uma série de perdas aí, e problemas do nosso modelo assistencial, seja pela falta de acesso ou até abandono aí do tratamento, né, que gera aumentos significativos aí no custo para as operadoras, empresas e, claro, problemas para o próprio usuário e paciente. Com a gestão do benefício oferecido nos planos de medicamentos, somos capazes de contribuir com a assistência farmacêutica, com programas de adesão e gestão da população crônica e com ampliação do acesso ao tratamento. Com isso, somos capazes de gerar uma série de dados que começam a ser bastante utilizados, principalmente por aqueles atores que pretendem criar uma gestão de saúde mais aprimorada aí dentro das suas instituições. Eu estou bastante animado com as apresentações pertinentes e de altíssimo nível e que teremos hoje, na abordagem de um tema extremamente atual e importante dentro do amplo conceito aí de ESG, que são os aspectos econômicos e sociais dos medicamentos no orçamento familiar, né, da família brasileira. Por um lado, a gente vai compartilhar aqui dados atualizados dos recentes impactos macroeconômicos no mercado formal de trabalho e consequentemente, os desafios que trazem para a renda e para o equilíbrio no orçamento familiar do brasileiro. E, por outro lado, vamos nos aprofundar no framework global de ESG e ver como a aplicação desse conceito tão falado ultimamente também impacta e influencia a saúde humana. O tema de saúde, até pouco tempo atrás, era secundário, né, nas empresas e rapidamente não só se tornou prioritário, mas estratégico na agenda da alta liderança. O papel do envolvimento da empresa na saúde de seus colaboradores, né, vem mudando. A introdução de novas políticas de RH que auxiliam na gestão da saúde populacional, tanto do colaborador quanto dos seus familiares, né, da sua extensão do núcleo familiar, nunca foi tão importante e valorizado. A gente começa a ver muito mais interesse, né, para sair do óbvio, muitas vezes fica apenas na disponibilização, talvez, de um plano de saúde, para propostas de valor muito mais amplas, né, que incluem também ações para ajudar onde dói mais, a compra recorrente de medicamentos, por exemplo. Ações como essa não só afetam positivamente o colaborador, mas também podem melhorar a eficiência operacional e diminuição de custos operacionais da própria empresa, né? Esse debate de hoje é muito relevante ao momento que a gente está vivendo e principalmente nos provocará a estarmos mais preparados para o possível cenário macroeconômico que nos espera dentro dos próximos anos aí, pós-pandemia. É claro que para cumprir nosso objetivo de hoje e deixar essa discussão mais completa, temos o privilégio e a honra aqui de receber duas palestrantes bem renomadas, né? Vamos começar com a nossa primeira palestrante, a Isis Ferreira. A Isis é contadora e mestre em economia na Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, a CNC. Há 13 anos ela se dedica à análise da conjuntura e de cenários macroeconômicos, com foco no setor de comércio e serviços. Na sequência, vamos receber também a doutora Vanessa Pinsky, especialista em sustentabilidade e inovação, com mais de 20 anos de experiência profissional. A doutora Vanessa ela é consultora em sustentabilidade e ESG
pesquisadora pós-doutorada em bioeconomia na FEA USP, professora em 3 instituições de renome, na FIA, na SPM e na IED, pesquisadora visitante na School of Global Policy and Strategy, na University of California, possui doutorado em administração pela FEA USP, MBA em marketing pela SPM, MBA em gestão e empreendedorismo social pela FIA e graduação em comunicação social. Ela é organizadora do livro Gestão Estratégica da Sustentabilidade, Experiências Brasileiras, e autora de diversos artigos científicos e de opinião em publicações no Brasil e no exterior. Bom dia, Isis. Muito bom tê-la conosco e obrigado pela participação. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Eu vou saudá-los, né, na pessoa do Eduardo. Eu quero agradecer o convite de estar participando desse evento hoje, num tema tão relevante, não só em função da pandemia, mas em função até de um contexto mundial, né, e de necessidades da gente olhar um pouco para a saúde da pessoa, né, que de fato, como você falou, a pandemia trouxe esse desafio, não só pela ótica do gasto, mas pela ótica do bem-estar. Então, a gente vai falar um pouco aqui dos impactos da pandemia na renda, no mercado de trabalho. A gente trouxe alguns dados, né, para colocar e para apresentar para os nossos ouvintes, para quem está assistindo a gente. E a gente vai mostrar como que a pandemia impactou não só a renda das pessoas, mas o que está acontecendo em termos de inflação, em termos de orçamento, e quais são as perspectivas, né? Porque todo mundo quer saber o que vai acontecer nesse momento de retomada. Então, eu vou pedir a gentileza para a gente começar a apresentação. Se puder passar para o primeiro slide, por favor. Trouxe umas considerações iniciais, como o Eduardo falou, o gasto privado com medicamentos, com serviços de saúde, ele é muito maior, né, pelas famílias, pelos consumidores. O último dado do IBGE, que é de 2019, de referência 2017, mostram que o consumidor ou os consumidores gastaram aproximadamente 103 bilhões com despesas de saúde, e isso equivaleu a 30% das despesas totais das famílias com saúde. Então, só para a gente ter uma ideia de quão representativo é o gasto de saúde, né, ou dos serviços de saúde, onde estão os medicamentos dentro do orçamento familiar. Pode passar, por gentileza? A gente colocou aqui alguns dados da expectativa de vida também, mas eu quero focar mais na questão da renda, então depois a gente vai poder disponibilizar essa apresentação. Eu vou pedir para passar para o próximo, por favor. A gente trouxe aqui a evolução da renda ou dos rendimentos, né, dos salários no mercado de trabalho informal, que é aquele em que as pessoas têm a carteira assinada, né? Como vocês podem notar, a evolução dessas barrinhas azuis, praticamente assim, de meados de 2020 para cá, a gente vem tendo uma redução consistente na renda do setor formal ou do emprego formal. Isso vem acompanhado de um aumento mais expressivo ou mais pronunciado na inflação, que está mostrada nessa curva laranja. Então, o que a gente tem? Um contexto de dificuldade de recuperação do setor formal no sentido do rendimento. A gente está gerando vagas, né, no mercado de trabalho formal, como todo mundo pode acompanhar na mídia. Todos os meses, o Ministério da Economia informa que o CAGED, desde o início do ano para cá, né, que o CAGED tem gerado vagas no setor formal como um todo, nos grandes setores da atividade. Porém, essas contratações, elas estão muito focadas em poucas ocupações e ocupações de renda ou salários mais baixos. E isso tem levado os salários gerais do setor formal a um achatamento, né? A gente viu o ganho de participação da informalidade com mais velocidade, né, acontecer durante a pandemia. Então, o setor formal, ou emprego formal, ele de fato foi muito impactado e continua sendo, principalmente na ótica dos salários. E com inflação mais alta, inflação ao consumidor mais alta, é natural que o rendimento real, ou que os salários reais tenham uma queda ainda mais expressiva, né? A gente está falando de uma inflação ao consumidor já girando na casa de 2 dígitos, uma inflação que cresceu muito rapidamente. Entre novembro e dezembro do ano passado, a gente começou a ter uma elevação mais pronunciada e agora a gente já chegou aí na casa dos 2 dígitos. Então, quer dizer, o impacto, né, da inflação na renda do trabalho formal, ele está muito expressivo e está fazendo com que essa renda tenha uma certa dificuldade aí de se recuperar nessa retomada da pandemia. Pode passar, por favor.
Essa tabela, ela tem muitos números, né? Até difícil da gente entender. Depois, enfim, quem quiser, a gente pode entrar em maiores detalhes. Mas é só para mostrar mesmo, nas colunas de variação, como todos os grandes setores ou as principais atividades, né? Dentro da ótica do CAGED, elas já estão gerando vagas. Então, isso quer dizer que a gente está admitindo mais gente do que desligando. Isso mostra que o setor formal vem se recuperando. Mas com essa característica das vagas serem geradas em ocupações, em poucas ocupações, né, concentradas em determinadas ocupações e com salários mais baixos. Então, na verdade, o que a gente também quer mostrar é que isso é mais um efeito negativo, né, da inflação. Isso gera outros impactos também, que é uma dificuldade de manter essa regularidade na geração de vagas formais. Pode passar, por gentileza. E aí, entrando nessa questão da inflação, né? Como é que a gente olha o comportamento dos preços hoje? Dentro do IPCA, dentro da composição do IPCA, a gente tem o grande grupo de saúde e cuidados pessoais. Saúde e cuidados pessoais digamos assim, é a quarta classe de despesa, né? Ou a quarta principal classe de despesa da família. Ele tem o quarto maior peso na inflação, como vocês podem ver aí nessa faixinha que está acinzentada, marcada em cinza, embora hoje não seja o principal componente, né, que tem contribuído para a inflação mais alta. A gente tem tido outras dificuldades, como é de conhecimento de todos, como, por exemplo, nos preços da energia elétrica, nos transportes e também nos alimentos, que têm os seus preços determinados de forma exógena, né? Então, hoje, o principal motivo, né, ou as principais fontes negativas da inflação não têm sido os medicamentos, embora a partir de abril, no gráfico aí abaixo da tabela, a gente começou a perceber justamente um impacto positivo dos medicamentos na inflação. E aí, quando a gente olha somente os preços dos medicamentos, tá? Serviços de saúde englobam outros serviços além dos medicamentos, mas quando a gente olha só os medicamentos, a gente vê que quando houve a autorização do aumento dos preços, em que as farmácias e empresas puderam aumentar em até 10,8%, a partir de abril, a gente já começou a ver aí um impacto positivo, e aí isso está marcado nas barrinhas em azul. Pode passar, por favor. E o que está acontecendo com a inflação mais alta? A inflação mais alta está corroendo o orçamento das famílias, está tirando espaço da renda do trabalho formal e também do informal, naturalmente, mas o nosso foco aqui é o setor formal. E isso tem levado ao maior endividamento dos consumidores. E esse endividamento ele é mais proeminente, digamos assim, ou mais participativo dentre as famílias de menor renda, que são aquelas que mais sofrem com a inflação, né? Que são aquelas que mais estão sofrendo com o aumento de preços no perfil que a gente está vendo hoje. Então, com essas despesas nos transportes, nos alimentos e também na tarifa de energia elétrica, esses itens eles representam a maior parte da cesta de consumo da família de renda média e baixa no Brasil. Então, as famílias estão precisando se endividar mais, principalmente aquelas que estão num nível de renda mais baixo, e isso tem levado o endividamento aí no Brasil a proporções recordes. A gente já tem 74% das famílias brasileiras com algum tipo de dívida, justamente em função dessa dificuldade da renda e dessa pressão negativa da inflação. Pode passar, por favor. E aí, só para a gente ilustrar um pouco mais, né, de como essa deterioração na renda está acontecendo, está impactando justamente o maior uso do cartão de crédito, que é a modalidade mais cara, que embora seja um meio de pagamento muito difundido, traz dificuldades no caso do crédito rotativo. Os juros no crédito rotativo já beiram 340% ao ano, e o comprometimento da renda hoje com dívidas chega a 30,2%. É uma proporção que está estável, relativamente estável nos últimos meses, mas é um ponto de atenção para que a gente não dificulte ainda mais, né, ou para que a gente não torne a inadimplência um problema que pode afetar ainda mais o crescimento, embora a gente espere que a taxa de juros vá influenciar esse cenário à frente. Pode passar, por favor. E falando um pouquinho do desempenho do setor, né, ou do segmento de farmácias e medicamentos dentro do volume de vendas no varejo. Esse gráfico, ele compara o volume de vendas, ou a quantidade de produtos vendidos, de acordo, né, com o último dado que a gente tem disponível, que é o de agosto, em relação ao mês imediatamente anterior à pandemia.
Então, como a gente pode ver, o setor, o segmento de farmácias, artigos farmacêuticos, medicamentos, remédios, ele se recuperou já de forma, né, bastante expressiva. A gente já tem um volume de vendas de 12% acima do que a gente tinha em fevereiro. Então, parece que nem houve crise, porque, na verdade, esse volume de vendas superior, ele já vem superior a vários meses, desde o início desse ano, foi um dos primeiros segmentos aí que se recuperou, naturalmente pela característica de essencialidade, né? Foram os estabelecimentos que puderam permanecer abertos e, então, sofreram um menor impacto da crise, e agora, pelo contrário, com essa retomada dos cuidados à saúde que os consumidores vêm fazendo, né? Agora, nesse momento de maior resiliência, de maior confiança em relação à pandemia, o setor tende, inclusive, a ampliar essa questão do volume de vendas. Então, a pandemia, de fato, beneficiou esse segmento, e esse gráfico mostra justamente isso. A gente tem um desempenho bastante distinto entre os segmentos do varejo, mas, sem dúvida, o de farmácias e medicamentos e cosméticos é um dos que despontam aí com um desempenho favorável até agosto. Pode passar, por favor. E aí, algumas considerações finais. A apresentação vai ser bem rápida, porque depois a gente pretende abrir aí para uma discussão, para perguntas e dúvidas. Só resumindo, né, o que a gente quis trazer aqui é que a renda do trabalho ainda está negativamente influenciada, né, pelos impactos da pandemia. A gente ainda tem uma volatilidade grande nessa geração de vagas, embora todos os setores mostrem a incerteza em relação ao próximo ano. Ela vem crescendo, e isso pode levar ou postergar decisões de novas contratações. Então, a gente tem que estar atento, né, a essa dinâmica da renda do setor formal. A gente tem também uma questão que a pandemia trouxe, né, que foi a aceleração do aumento da informalidade, e a renda do setor informal, ela acaba sofrendo mais, né, de maior vulnerabilidade, porque você não consegue prever com tanta certeza como que vai ser a evolução dessa renda no futuro. A inflação corrente ao consumidor elevada, ela tem características mais persistentes. Então, a gente vai entrar o ano que vem ainda com inflação alta. A gente tem que estar atento a isso, né? Evitar aí que os gastos, ou fazer uma gestão dos gastos dentro do orçamento doméstico. E o crédito tem sido a saída para a recomposição da renda e vai continuar sendo. O crédito à pessoa física ganhou um destaque nesse ano, vai continuar se destacando, mesmo num contexto de taxas de juros mais elevadas, como a gente está vendo. E os consumidores também precisam estar atentos à questão do seu orçamento, para que o maior uso do crédito não se traduza em inadimplência e dificulte ainda mais a vida desse consumidor. A questão dos desafios, né, de todos esses desafios que a gente elencou aqui para a renda das famílias, é natural que com esses desafios, principalmente centrados no setor formal, esses planos de benefícios de medicamento ganhem ainda mais atratividade, não só por serem algo inovador, né, são iniciativas diferentes daquelas que a gente atualmente está acostumado, que são usualmente adotadas como benefícios nas empresas, e o impacto é até na redução da rotatividade, principalmente no setor terciário, de comércio e de serviços, em que a gente tem um turnover muito alto. Esse tipo de benefício acaba impactando positivamente na redução do turnover. Então, é algo inovador também nesse aspecto. Tem mais 2 itens que eu gostaria de citar rapidamente, que não estão nesse slide. Primeiro que, além dessa questão de redução do turnover, a gente também conseguiria, com uma consistência, né, nessa questão dos medicamentos, numa adesão maior ao tratamento, como o Eduardo bem falou, uma redução potencial no absenteísmo, né, uma melhora no presenteísmo por consequência, e isso também tem um impacto na produtividade do trabalho. A produtividade do trabalho é uma variável que já vem demonstrando uma certa fraqueza nesse pós-pandemia, e a gente precisa olhar para ela como uma maneira de crescimento de longo prazo mesmo. Então, quando a gente aumenta a quantidade de horas trabalhadas, é natural que a produtividade do trabalho cresça, né, seja impactada positivamente. Então, mais do que nunca, a gente vai ter que olhar para essa variável também como uma maneira da gente sustentar o crescimento no longo prazo. E um outro detalhe é que 2022 é um ano de muita incerteza, a gente já está vendo uma volatilidade muito grande em várias variáveis que são associadas a risco, por exemplo, dólar, câmbio e juros, e isso vai mexer com a atividade econômica, vai sim postergar algumas decisões de contratação,
e a gente tem que estar atento a esse cenário no ano que vem. Eu acho que são essas as considerações iniciais que eu gostaria de trazer, e estou aberta aqui para a gente conversar, para as perguntas, para a gente discutir aí no bate-papo. Obrigada pela atenção, pessoal. Obrigado, Isis, aí pelo rico conteúdo, apresentação super clara. Realmente, acho que vemos um cenário difícil e preocupante, né, pela frente se formando, e torna, eu acho que o tema do acesso ao medicamento, principalmente para o crônico, um tema central, importante nas agendas das empresas para os próximos anos, né? Bom, agora eu vou convidar então a doutora Vanessa, né, para compartilhar também seu enorme conhecimento e experiência sobre ESG, né, sua aplicação, seus diferentes impactos, inclusive na saúde humana. Doutora? Bom dia, muito obrigada, Eduardo. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E o objetivo hoje é compartilhar um pouco de cenário nacional e internacional sobre essa agenda ESG e fazer um link aí dos riscos, mas mais do que entender os riscos, compreender o que está por trás de oportunidades do S, né, do social dessa agenda ESG, e a sua relação aí com o benefício de medicamentos, né, que é o contexto aqui do webinar. Pode passar para o primeiro slide, pessoal. Bom, a primeira questão que eu trago para vocês, antes de entrar diretamente na agenda ESG, é a questão que eu quero trazer um pouco mais de contextualização. Por que essa agenda tem sido tão prioritária mundialmente, e depois falar um pouco do contexto no Brasil, né? Isso parte do princípio da complexidade dos problemas sociais e ambientais que a gente está atravessando em termos de planeta, em termos de nações, nos seus diversos níveis subnacionais, locais e internacionais, né? E o que eu trago para vocês é algo de fronteira de conhecimento mesmo da ciência, da academia, e ao conceito de saúde planetária, que tem influenciado muitos formuladores de política pública nas instâncias internacionais da ONU, do World Economic Forum e entre outras, para discutir problemas complexos e sistêmicos que estão por trás da degradação dos ecossistemas. Então, esse é um problema, é o tipo de problema sistêmico onde não tem uma solução pronta, onde existe uma transversalidade dos problemas que acabam afetando diversas áreas e setores, e isso demanda, sem dúvida nenhuma, uma ação conjunta e coletiva, né? E a gente está falando da ação coletiva de atores públicos e privados, tanto governo, empresa, sociedade civil, academia, e até mesmo no nível do comportamento de consumo dos indivíduos, né? Então, esse conceito de saúde planetária, ele começa a ser discutido na Universidade de Harvard, onde começa a se formar um grupo de pesquisa multidisciplinar com pesquisadores do mundo inteiro, tem o patrocínio, aí, o financiamento aí da Rockefeller Foundation, e começam a colocar um framework entendendo a interconectividade desses impactos, né, e como que esses impactos no ecossistemas, eles trazem implicações diretamente para a saúde humana. Pode passar para o próximo, pessoal. Esse aí é uma figura que mostra um pouco da maneira esquemática como que as implicações da degradação do meio ambiente traz implicações diretas para a saúde humana, né? Então, a gente tem os grandes problemas macro aí da crise planetária, aí destaca-se assim a questão da aceleração aí do consumo, muito pautado pelo crescimento demográfico e pelas desigualdades sociais, a pobreza, etc. e tal. E tem uma questão aí que é a emergência de novas tecnologias que vem contribuir aí nos aspectos de inovação para tentar achar soluções tanto para a questão dos problemas e quanto com os desafios com relação ao crescimento demográfico, né? Então, na medida que a gente parte de um contingente populacional de aproximadamente 7 bilhões de pessoas e vamos entrar até 2050 para um contingente de até mais de 10 bilhões de pessoas, a gente ainda não tem tecnologia suficiente disponível nem mesmo para garantir a segurança alimentar desse novo contingente, né? Então, as discussões tecnológicas estão por trás aí de como dar conta desse crescimento populacional e atrelado à questão do consumo, porque na medida que a gente tem uma maior consumo, a gente tem uma maior pressão
em cima dos ecossistemas em termos de consumo e utilização dos recursos naturais, né? A água, energia, etc. e tal. E aí, esse cenário de contexto internacional, ele traz algumas externalidades negativas, né? Que são os impactos aí que causam em termos de saúde planetária, mais especificamente direcionado à saúde humana, e como esse desequilíbrio do ecossistema, ele acaba repercutindo em termos de bem-estar humano, né? Esse conceito de saúde planetária, ele está bastante centrado aí na questão do bem-estar humano. Então, as mudanças climáticas, você vê, um dos problemas, vou exemplificar, não vou entrar em detalhes de todos, mas um dos grandes problemas complexos que nós temos hoje, se não for o maior, é a questão das mudanças climáticas. Acho que aqui no Brasil a gente está sentindo diretamente o impacto desse problema complexo e sistêmico que é a mudança climática, que a gente está vivendo um período aí de estiagem e de seca e de crise hídrica, né, especialmente nas regiões sudeste e sul do país. Essa crise hídrica acaba sendo uma crise de segurança energética para o país. Por quê? Porque um país como o nosso, com uma matriz energética baseada em hidrelétricas, ele tem uma pressão no sistema, então, se não chove, não tem produção de energia, e isso nos leva a uma crise energética, e essa crise energética, ela tem relação direta com uma crise econômica. A produção de alimento é mais cara, o consumo de energia é mais caro, e tem implicações inflacionárias aí para toda a indústria de produção e consumo. E isso acaba levando com aspectos relacionados com o que a Isis trouxe, né? A questão do aumento da pobreza, da desigualdade e desemprego, etc. e tal, e com implicações diretamente para o preço de alimentos, né? Então, a gente começa lá em cima uma questão aí complexa, que é o aquecimento global, e a gente vê como isso, na verdade, é o que se entende por um sistema complexo, onde você tem uma série de outras crises que estão relacionadas até chegar no impacto humano, especialmente, né? E esses diversos problemas sistêmicos, que aí tem outros relacionados com a questão da perda de biodiversidade, a poluição, eles levam a uma série aí de causas que desequilibram esses ecossistemas e que acaba tendo impacto diretamente na saúde humana. Então, a questão da nutrição, porque por questões aí de acesso à quantidade e qualidade de alimento, o aumento de doenças infecciosas, porque, por exemplo, o aquecimento do planeta, ele leva ao aumento de algumas determinadas doenças, como, por exemplo, chikungunya, entre outras aqui no Brasil, que a gente tem em países tropicais, né? A questão da poluição química e a poluição do ar, ela está diretamente relacionada aí ao aumento de doenças não transmissíveis, né? Então, aí o estresse está até doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, entre outras, e câncer, diversos tipos de câncer, inclusive, e toda essa questão relacionada às diversas crises, elas acabam trazendo consequências aí para a saúde mental, que acho que a pandemia aí escancarou as questões aí, a priorização aí, como o Eduardo falou, da pauta da saúde mental, né? E esse é o contexto aí, porque que a gente tem da onde se origina aí as questões da importância do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade da agenda ESG. Pode passar, por favor. E aí, falando um pouquinho da onde que surge essa agenda ESG, dando um panorama bem geral, na verdade, a gente, assim, ESG é sustentabilidade, eu não acho que é assim, nós estamos falando da mesma coisa, a gente está falando de impactos sociais, ambientais, econômicos e de governança, e como as empresas conseguem mitigar riscos e aproveitar oportunidades nessa agenda. O conceito de ESG não é novo. Ele surge em 2004 com esse relatório do The Global Compact, Who Cares?, que na verdade foi uma coalizão de instituições financeiras de diversas localidades do mundo e que traduziram o conceito de sustentabilidade por meio de indicadores e KPIs que fizessem mais sentido do mercado financeiro e do mercado de capitais entender. Então, esse relatório, ele transforma os aspectos da sustentabilidade nessas 3 caixinhas, que elas são interdependentes, né, ESG, ambiental, social e de governança,
e traz isso em frameworks aí quantitativos para que o mercado consiga avaliar risco de crédito e risco de investimento nas empresas, né? E essa agenda, ela acaba tendo uma emergência muito grande a partir de 2019. Eu queria ressaltar 2 fatores primordiais aí, que primeiro foi um relatório de percepção de risco de 2020 e de 2021 do World Economic Forum, que traz os riscos ambientais como os 4 principais, no relatório de 2020, como os 5 principais riscos econômicos globais, são eles ambientais. E em 2021, os 4 principais riscos em termos de impacto econômico global são ambientais e o outro são pandemias, né? Então, começa a se trazer essa pauta para o fórum de discussão econômico, né? E o outro fator é a BlackRock. Na verdade, a BlackRock, para quem não conhece, é um asset management que tem hoje uma carteira de 7 trilhões de dólares sobre a sua gestão, e a partir de 2019, o CEO do BlackRock, ele começa a trazer um contexto de que ele, em contexto não, uma posição de análise de risco de crédito e de investimento, de que as questões da sustentabilidade, elas passam a fazer parte da centralidade da avaliação de risco da BlackRock para investir em empresas. Então, esses 2 fatores conjugados faz com que essa agenda comece a ganhar corpo e comece a emerger em termos de conselhos de administração, de diretorias, porque a agenda da sustentabilidade ela estava em outro nível de discussão, né? Então, a partir do momento que ela começa a ganhar corpo e relevância no setor econômico e tendo o setor financeiro olhando para isso mais fortemente, ela começa a entrar no planejamento estratégico de fato de organizações como um caminho sem volta, né? Pode passar, por favor. Aqui eu dou um exemplo para vocês do que é um framework ESG em linhas gerais, para quem as empresas aí que reportam o relatório de sustentabilidade usando o padrão GRI, esses fatores aqui eles já são muito conhecidos, mas isso daqui é só para ter uma visão geral do que o mercado está analisando em termos de riscos e oportunidades. E aí acho que é importante frisar que a questão da agenda ESG não é somente uma agenda de mitigação de riscos, risco de crédito, risco de investimento no mercado de capitais. É uma agenda onde o mercado financeiro está olhando também em que medida as empresas entendem os seus riscos, compreendem a complexidade dos problemas que são decorrentes da crise planetária e conseguem, numa visão de longo prazo, transformar isso em oportunidades de negócio. Então, aqui a gente está falando de KPIs quantitativos, preferencialmente, onde a gente consegue entender riscos e aproveitar oportunidades de negócios sustentáveis, né? Então, na área de governança, por exemplo, tem aspectos relacionados ao direito do acionista, a questão da ética, compliance, gestão de riscos, a questão da diversidade de conselhos de administração, uma questão muito importante, e a questão da transparência fiscal, que esse é um assunto ainda muito incipiente no Brasil e que ninguém quer muito falar, mas eu considero aí que no G aí da governança é um assunto prioritário, porque na medida que você não tem transparência fiscal por parte das empresas, não tem governança, e você tem aspectos abusivos de governança tributária para postergar pagamento de impostos, isso tem implicações diretamente para o financiamento de políticas públicas fundamentais para o país, na área de educação, na área de saúde, cultura e tantas outras aí, né? Na área ambiental são os indicadores relacionados ao impacto ambiental, poluição, as emissões, que é um principal indicador aí pela gravidade aí da crise e do potencial de impacto das mudanças climáticas, e outros indicadores relacionados ao uso de recursos naturais, né? Agora, o S do social, ele é o mais difícil da agenda ESG. Por que ele é mais difícil? Porque ele está intrínseco dentro das organizações a valores e uma cultura organizacional. E ele diz respeito a questões de gestão de pessoas, direito do trabalhador, recursos humanos, o impacto da empresa na comunidade, a questão do relacionamento com os stakeholders, né, a gestão e engajamento de stakeholders da empresa, questões relacionadas à saúde e segurança.
isso à luz dos seus produtos e à luz da operação das empresas, né? E a responsabilidade com relação aos seus clientes, né? Então, em linhas gerais, esse é um framework que engloba os principais temas aí da agenda ESG, e é isso que tem se debruçado aí os analistas aí do mercado de capitais, especialmente olhando e tentando analisar, e as empresas estão trabalhando e tem áreas específicas só para trabalhar a questão dos indicadores, né? Pode passar, por favor. Aqui eu dou um exemplo mais para ilustrar. A MSCI é uma das agências de ratings internacionais que trabalham com a questão de avaliar a questão de risco ESG das empresas, e eles é uma empresa como uma Bloomberg, entre outras aí agências de ratings, e o mercado brasileiro acaba comprando a inteligência de mercado dessas agências para mais uma fonte de informação aí para trabalhar com a questão da análise de risco das empresas, né? O importante aqui que eu quero colocar, não vou entrar em detalhes, mas é que nem todos os indicadores ambientais e sociais, eles são materiais para todas as empresas. Então, determinados aspectos que são avaliados como prioritários para uma determinada indústria, eles não são materiais e relevantes para outra indústria, né? Diferentemente do pilar de governança, que ele é exatamente o mesmo e tem o mesmo peso em termos de riscos para as empresas, né? Então, se há uma empresa no setor, por exemplo, de logística, que tem um indicador de impacto de emissões muito grande, ele tem uma relação aí de ter mais peso. Por outro lado, se é, por exemplo, uma empresa que atua no setor têxtil, que é muito sensitiva a questões de trabalhos análogo ao escravo, a questão da sua cadeia de valor, esse pilar social acaba se tendo uma relevância um pouco maior, né? Agora, entrando um pouco no contexto dessa agenda com relação aos benefícios de medicamento, aonde que entra exatamente isso e qual a sua relação? No pilar social, no aspecto de gestão de pessoas. Quando a gente fala, uma coisa importante enfatizar, quando a gente fala de KPIs no S do social da agenda ESG, a gente não está falando de ações de cidadania corporativa, voluntariado, ou coisas que estão por trás aí de uma agenda de investimento social. A gente está falando de performance de negócios. Então, na medida que a gente tem um benefício, por exemplo, as empresas que têm o benefício aí de medicamento para os seus funcionários, e isso traz como alguns dos benefícios para a empresa em termos de redução de absenteísmo, a questão do monitoramento de medicamentos e até uma relação aí com menor custo de sinistros para plano de saúde, porque consegue trabalhar isso de uma forma na perspectiva da saúde preventiva dos seus funcionários. É disso que a gente trata na agenda ESG. A gente fala de performance. Então, na medida que a gente tem práticas e atividades empresariais que tragam uma melhoria de performance, no caso, no KPI de gestão de pessoas, que melhoria de produtividade, redução de absenteísmo, melhor gestão aí de custo de sinistro de seguro de saúde, é disso que a gente fala na agenda ESG. É uma agenda que reduz riscos, mas é uma agenda que olha para a performance dos negócios, né? Pode passar, por favor. E aí, o que eu queria, meu último slide, eu quero dar uma amarração que, assim, a agenda ESG, ela está muito conectada com a questão do capitalismo consciente. O capitalismo consciente é uma abordagem que já há alguns anos tem sido discutida globalmente, e que aqui no Brasil, acho que nos últimos anos, aí por meio do Instituto, do Chapter Brasil, aí do Instituto Capitalismo Consciente, ele está trazendo uma perspectiva de que não dá para ter empresas que vão bem e um país que vai mal, né? Então, essa questão de ter negócios conscientes que olham para a questão prioritária na gestão e relacionamento dos seus stakeholders, em que medida a empresa atribui valor compartilhado com os seus stakeholders, e isso reverte automaticamente em valor para o negócio. Então, ter um capitalismo consciente que entende quais são os problemas globais e complexos, e principalmente o contexto no Brasil
em termos de prioridade para que a gente tenha um projeto de país que, de fato, nos tire dessa crise econômica e nos alavanque em termos de desenvolvimento social e econômico com preservação ambiental e olhando para o aspecto de saúde mental, aspecto de bem-estar humano, é uma agenda que traz frutos para os seus negócios, né? Então, tem toda uma discussão aí de propósito. Acho que muitas grandes empresas estão trabalhando muito mais do que essa agenda ESG, porque é uma agenda, são ações que a empresa já tem, o que ela faz, ela acaba organizando seus KPIs para entender uma leitura onde o mercado de capitais começa a entender, mas as empresas estão trabalhando com líderes que possam implementar, de fato, essa agenda de uma forma consciente, né? Que mais? Acho que isso tem uma total conexão aí com empresas humanizadas, então a questão do plano de medicamentos é uma questão que faz parte dessa agenda para trazer um aspecto de gestão de pessoas no lado humanizado, né? E que isso reverte uma série de benefícios para a empresa, né? Acho que eu vou concluir aqui antes da gente começar um bate-papo aí com vocês, só dando um depoimento pessoal. A minha irmã recentemente teve que fazer uma cirurgia grande, eu fui na casa dela visitar, e, enfim, ela estava na cama, não podia andar, estava com dreno, e ao lado dela tinha uma mesa de remédios. Aí eu cheguei e falei, meu Deus, meu Deus. E aí o que ela falou para mim com um tom muito alegre? Você acredita que a Scania paga 50% de todos os medicamentos que nós utilizamos em casa? Eu falei, puxa, que bacana. E aí vem meu cunhado, que trabalha lá já faz muitos anos, é um jovem executivo lá, e falou assim, realmente a Scania é demais. Então, o que eu trago aqui desse contexto? Que além de todos os benefícios de estar atrelado à questão de saúde mental, medicina preventiva e o acompanhamento mais humanizado para as empresas, isso traz engajamento. Isso traz orgulho e, em algum sentido, a questão de pertencimento à empresa, acho que com esse meu depoimento pessoal, né? Porque ela poderia ter falado, puxa, o plano de saúde é excelente, fiquei num ótimo hospital, tive um ótimo reembolso médico com relação aos custos particulares aí dos médicos escolhidos, mas não, a percepção dela de satisfação foi com relação a como a empresa, de fato, estava participando daquele momento dela e estava arcando com 50% dos custos altíssimos de medicamento. Tá bom? Então, acho que eu paro por aqui, Eduardo, vou abrir aqui para a gente bater um papo aí com vocês e com a audiência. Excelente, doutora Vanessa, obrigado aí pelos conceitos e aprofundamento aí na questão do ESG, né, que hoje é tão importante para uma estratégia mais equilibrada, responsável e transparente das empresas. Aliás, né, você comentou que a BlackRock, né, que é a maior administradora de ativos do mundo hoje, entre outros fundos muito importantes aí nos Estados Unidos e pelo mundo, realmente estão com uma expectativa muito grande sobre as empresas com suas estratégias de ESG, né? A gente já vê empresa, inclusive, atrelando a remuneração dos altos executivos aos KPIs, né, de ESG, para mostrar a seriedade que a empresa tem, né, em referência a esse assunto. Então, para vocês que estão assistindo, né, que ainda não estão tão familiarizados com ESG, acho que a doutora Vanessa aqui conseguiu expor de maneira brilhante alguns frameworks, né, para a gente conseguir entender melhor, abordar melhor o tema, e acho super importante estar na pauta aí das agendas, se não estão ainda, para o ano de 22, certamente, tá? A gente vai passar agora para uma rodada de perguntas. Quem tiver perguntas, por favor, pode postar aqui mesmo, né? A gente vai tentar trazer dentro do possível para o nosso debate. Mas eu queria começar com uma pergunta aí para a Isis. Isis, a gente, né, com sua apresentação, conseguiu notar que a pandemia trouxe e provavelmente ainda trará muitos desafios econômicos, né, para os consumidores, também para as empresas. Como que a pandemia afetou a renda e os orçamentos das famílias, e principalmente na esfera da saúde? E aqui você falou bastante do mercado formal, né? A gente podia falar também de uma visão da informalidade. Perfeito. A informalidade, na verdade, foi o segmento, né, do setor de trabalho, do mercado de trabalho, aliás, que mais sofreu com a pandemia, porque de uma hora para outra as empresas consideradas, né, nos segmentos não essenciais precisaram fechar as portas
e isso impactou diretamente a renda de quem estava na informalidade. Então, a informalidade, antes da pandemia, ela já vinha ganhando muita expressão no mercado de trabalho. Hoje, a gente chega aí a mais ou menos 40% da força de trabalho está na informalidade. E quando a gente fala em informalidade, o que mais se destaca na informalidade é o trabalho por conta própria, né? O trabalho por conta própria sem CNPJ, principalmente, tá? Então, é aquela empresa, ou enfim, aquela pessoa que não, de fato, não está aí, não é enxergada em nenhuma forma, né, de formalização, seja através de um CNPJ, seja através de um vínculo com alguma empresa. Mas o setor formal, o mercado de trabalho formal, ele teve algumas, digamos assim, algumas iniciativas que ajudaram a manter aí parte da renda ou parte dos vínculos de emprego, que foram os benefícios emergenciais de emprego da renda. A gente teve a possibilidade de suspensão de contrato, redução da jornada com redução proporcional dos salários, e isso minimamente ajudou a segurar o emprego formal, ajudou a segurar um pouco a queda na renda, principalmente nos primeiros meses da pandemia. Mas a informalidade não teve a mesma sorte, naturalmente, né? Com as empresas fechadas, sem movimento nas ruas, a necessidade de isolamento social, naturalmente quem estava na informalidade sofreu mais, e aí a gente teve aí o auxílio emergencial, que foi destinado aos mais vulneráveis. E o auxílio emergencial ajudou aí, em parte, né, essas pessoas mais vulneráveis ou essas pessoas na informalidade a seguirem consumindo produtos e serviços. Foi o que manteve alguma dinâmica, né, no consumo, foi justamente o auxílio emergencial, principalmente no ano passado. Agora, a gente já está vendo uma retomada nas contratações, como eu mostrei aqui na apresentação, só que, de fato, a gente tem um desafio de aumentar esse ganho de renda, né? O rendimento nominal, os salários nominais, eles precisam crescer para que a inflação tenha um impacto menor e ofereça um desafio menor para a renda dessas pessoas. E não é isso que a gente está vendo, pelo menos não por enquanto. E como no ano que vem é um ano em que a gente tem uma certa redução no ímpeto, na intenção de contratação, né, pelo setor terciário, né, que é o principal setor empregador hoje, aquele que é intensivo em mão de obra. Então, quer dizer, de fato, a gente deve ainda ver algum gradualismo na recuperação do setor formal, embora a gente já tenha a vacinação acometendo cada vez um número maior, né, cada vez maior de pessoas, ou seja, a gente está ampliando a cobertura vacinal, isso tem um impacto positivo na confiança dos consumidores, na confiança dos empresários, mas a gente tem um ano eleitoral em 2022 que naturalmente envolve ainda, né, alguma incerteza, ou bastante incerteza nesse caso, e, de fato, esses investimentos devem ser postergados, a contratação de pessoal deve ser postergada. Então, essa dinâmica da renda do mercado de trabalho formal ainda deve, né, permanecer com um certo gradualismo, e a informalidade, embora crescente, embora tenha aumentado sua participação, ela também deve seguir aí com a participação elevada na força de trabalho, e isso naturalmente traz uma imprevisibilidade na renda. Esse contexto não deve mudar para o ano que vem. Acredito que você comentou num cenário inflacionário, né? Se não houver um reajuste nos salários, realmente o poder de compra cai, né? E a gente, olhando o escopo aqui, a esfera de saúde, né, nota que houve sim um reajuste para medicamento. Isso torna a pressão dentro do orçamento familiar, sem dúvida, Ainda muito maior. maior, né? Fora os transtornos, né, de saúde, transtornos psicológicos e transtornos psicológicos, né, em termos, né, do bem-estar físico, mas também do bem-estar de cabeça mesmo da pessoa, no sentido de que se ela está com uma maior dificuldade orçamentária, se ela está se endividando mais, isso pode trazer esse tipo de problema e pode influenciar ainda mais no dia a dia dela, no trabalho dela, né? Esse tipo de transtorno pode impactar negativamente o trabalho, a produtividade, e isso é ruim para todo mundo, é ruim não só para a pessoa, mas é ruim para a empresa também. Sem dúvida, sem dúvida. E, doutora Vanessa, uma pergunta aqui também. Tem muita empresa e pessoas que a gente que ainda acredita, né, que SG é um modismo, né? Você concorda ou você opina que SG realmente está se tornando imperativo aos negócios? Você está no mudo, doutora.
Desculpa. Acho que ainda tem essa discussão de que a agenda ESG é uma agenda de modismo, né? Mas vou te trazer um contexto regulatório que está acontecendo aqui no Brasil. Não sei se vocês todos estão acompanhando. Em 15 de setembro agora, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional soltaram 6 novas regulações que coloca a agenda ESG na centralidade da avaliação de risco do sistema financeiro nacional. Então, para quem acha que essa é uma agenda de modismo, precisa estar acompanhando o que está acontecendo em termos de evolução no mercado financeiro aqui no Brasil, no sistema financeiro aqui no Brasil. O Bacen, sem dúvida nenhuma, lidera uma agenda já há muitos anos. Eu venho do mercado financeiro, trabalhei no Citi até 2014 e sou uma prova de quanto essa agenda evolui em termos ou mesmo de autorregulação bancária na FEBRABAN ou agenda no Banco Central. E essas 6 novas regulações, o que elas estabelecem? Elas estabelecem que os bancos, o rollout disso começa a acontecer no início de 2022, para os bancos grandes, bancos menores, eu acho que bancos de fomento, para meados de 2022. Então, agora os bancos têm um framework legal de que eles têm que adotar a avaliação de riscos climáticos, ambientais, sociais e de governança no seu processo de análise de crédito. O que significa isso? Que a partir do momento que a gente tem uma regulação, a gente tem frameworks, a gente tem uma obrigação de todos os bancos elaborarem, inclusive, teste de estresse de determinados aspectos, por exemplo, mudanças climáticas, que é uma questão muito crítica para a operação de algumas empresas. Os bancos já estão trabalhando com consultorias e com algumas empresas para entender que determinados extremos climáticos por conta do aquecimento global, eles podem impactar severamente alguns negócios. E eles já estão trabalhando conjuntamente porque agora eles são obrigados a reportar esse teste de estresse. Em que medida, por exemplo, eventos climáticos podem, de certa forma, abalar o sistema financeiro brasileiro em termos de impacto nas operações, né? Porque hoje o sistema financeiro no Brasil, grande parte dele é centrado em crédito e não em investimento. Então, isso faz com que os bancos tenham um papel fundamental de manter o sistema econômico no Brasil, né, por meio das suas operações de crédito para fomentar as operações das empresas. Então, esse framework legal, ele traz um outro cenário. Então, as empresas hoje, grande, médio, a pequeno porte, vai ter customizações, que hoje não olham para essa agenda em termos de relatório de sustentabilidade, ter KPIs, ter metas, entender os seus riscos e ter metas de curto, médio e longo prazo com relação à performance daqueles frameworks que eu exemplifiquei para vocês, elas são empresas que vão ter que fazer agora ou elas vão ter que fazer pela dor a partir do próximo ano, porque elas simplesmente operam com bancos, e os bancos são obrigados agora legalmente a ter uma série de critérios, né? E o interessante é que pela primeira vez no país, uma regulação do Banco Central, ela olha não só para a agenda de risco, mas uma das regulações, ela mostra que os bancos devem avaliar também em que medida as operações das empresas estão olhando para uma agenda de longo prazo de oportunidades. Então, lembra que eu falei dos problemas complexos e sistêmicos e que essa inteligência sistêmica de entender como determinados problemas impactam diversos setores e diversas áreas nas localidades? Então, isso tem que estar no planejamento estratégico das organizações, tem que estar mapeado, medido, porque essas empresas agora vão ter que reportar para os seus bancos onde elas têm operações, né? E o interessante dessa lei, dessas regulações, é que eles desmembraram num framework muito claro risco climático de risco ambiental. Então, absolutamente todas as empresas agora têm que ter o olhar para a questão das emissões. Quando a gente fala em risco climático, a gente fala em emissões e metas de redução de emissões, né? E o risco ambiental é com relação ao impacto dos ecossistemas, o uso de recursos naturais, né? Então, é uma agenda sem volta, né, Eduardo? Eu acho que, assim, além desses aspectos regulatórios no Brasil, que já é, por si só, um fato de que as empresas vão ter que se ajustar, eu acho que tem a questão da pandemia de Covid-19, que simplesmente escancarou que problemas
complexos como esse não podem ser solucionados e o governo não tem capacidade de dar conta disso sozinho, né? Então, o impacto econômico de uma pandemia que possivelmente especula-se que possa ter sido originada por uma questão de desequilíbrio de ecossistema e com a proximidade de animais aí nos mercados lá da China e se espalhou pelo mundo todo, se reverteu aí em uma crise global, generalizada, humanitária, né, para não dizer econômica, e os bilhões e bilhões aí que vão ter que ser investidos aí para uma retomada aí com relação a diversos aspectos aí que a Isis colocou também, né? Então, acho que esses dois fatores, a percepção dos líderes de que é preciso se engajar nessa agenda para resolver esse problema, porque esses problemas são também problemas das empresas, né? Um país que vai mal, uma empresa não vai bem, e a questão aí regulatória. Parece que existe uma interligação, né, entre as partes e que a consciência está cada vez mais conectada, né, entre os players aqui. Só para a gente não perder aqui o calor dessa discussão de ESG, chegou uma pergunta também que veio complementar, só para a gente ter uma clareza, né, que diz que existe, dentro do framework aqui, tem muitos impactos dentro do ambiente organizacional, né? Você percebe que há alguma prioridade entre as ações, entre as siglas, né, o E, o S e o G, quer dizer, ambiental, social, governamental? Se tem uma integralidade, é isso? Uma priorização. Então, acho que a priorização ela tem a ver com a materialidade. O que é esse conceito de materialidade e sustentabilidade? São determinados aspectos ou temas que são mais importantes para determinadas empresas e setores do que para outros. Então, por exemplo, naquele framework que eu mostrei para vocês, depois eu até compartilho a apresentação aí para vocês darem uma olhada mais nos KPIs, ele apresenta a análise da MSCI de uma empresa numa indústria de bebidas. Então, quais são os KPIs prioritários que eles vão identificando? Eles vão identificando, por exemplo, a questão de saúde e a responsabilização pelos seus produtos. Por quê? Porque uma indústria de bebidas gasosas aí tem a questão do excesso de açúcar. O excesso de açúcar tem implicações com a obesidade das pessoas e tem uma relação direta com a saúde, com custos de políticas públicas na saúde, custos de governo, aumento de prêmio, enfim, é um impacto, é uma externalidade que os malefícios não estão internalizados nos custos privados da empresa, mas o impacto negativo ele vai automaticamente para a sociedade, né? A outra materialidade é entender se é uma empresa na indústria de bebidas, ela está olhando para a questão das oportunidades de negócios num mercado que tem uma tendência de consumo de consumir cada vez mais produtos mais saudáveis, sem gordura trans, com menos açúcar, com menos sódio. Então, a análise de risco de uma empresa, ela olha para a questão até mesmo de tendências de consumo, em que medida a empresa tem um planejamento estratégico lá na frente, entender o que está acontecendo no mercado, né? Não só aos aspectos legais, né? E outra questão da questão da materialidade, pessoal, assim, ainda voltando um pouco na questão do modismo ou não, os bancos agora, os analistas e o mercado como um todo está olhando não só os relatórios de sustentabilidade da empresa, eles estão cruzando os dados com o relatório financeiro, tá? O que significa isso? Significa que na seção onde está a gestão de pessoas, onde a empresa põe as lindas fotos de diversidade e inclusão, a meta de incluir mulheres em cargo de gestão, quanto ela cumpre a cota de PCD, as políticas que ela tem em termos de benefícios para os fornecedores, a foto está retratada lá. Quando o analista pega o relatório financeiro e auditado, o que ele olha? Ele olha lá, por exemplo, uma empresa que tem uma média de provisão para processos trabalhistas 30% superior do que a média do setor. Isso significa que as informações não dialogam, né? E, além disso, essas agências de rating internacional, elas trabalham com mecanismos de inteligência artificial. Então, as empresas estão sendo monitoradas 24 horas por dia com relação ao que sai, inclusive, na mídia, né? Para fazer esse cruzamento dessas informações. Então, a materialidade está ligada aos impactos da organização também, né? Bacana. Obrigado, doutora Vanessa. Chegou uma pergunta aqui para a Isis, mas antes eu queria fazer só uma pergunta aqui minha, Isis.
a gente vê a recuperação do mercado de trabalho, de alguma maneira agora, né, no curto prazo, e da atividade econômica em geral, que deve melhorar o cenário para a renda familiar. Você concorda? O que a gente espera, principalmente aí no médio prazo, né? O que você vê de desafios para os próximos 2 ou 3 anos aí no Brasil? Os desafios que a gente trouxe aqui para ilustrar a apresentação, eles vão continuar, na verdade, né? A gente não gosta de ser portador de notícias ruins, mas a gente vai entrar 2022 ainda com uma pressão inflacionária, né? Que vai ser advinda aí do setor energético, da crise hídrica. É bom a gente entender, Eduardo, que a inflação ela está acontecendo, ela está se mostrando um problema no mundo todo, não só nas economias em desenvolvimento, mas também nas economias desenvolvidas. Ou seja, essa questão da recuperação, da retomada econômica global está trazendo os desafios para os consumidores e para o setor produtivo. A gente tem visto aí dificuldades de recomposição de estoques, de chips, de partes, de peças. Isso tem uma ligação com o que está acontecendo na China, problemas na maior empresa chinesa, né, problemas financeiros, problemas no setor energético chinês. A China, assim como a gente, também atravessa uma dificuldade no fornecimento de carvão, que é a base energética, né, uma matriz energética muito embasada no carvão. Isso tem feito com que a indústria chinesa já sofra, né, algum tipo de retração no movimento, na sua atividade. E é natural que o impacto aconteça para o mundo todo. Esse novo normal na economia que a gente espera, né, o que a gente estava esperando agora com esse avanço da vacinação, está acontecendo no Brasil e está acontecendo no mundo todo. É natural que a gente tenha algumas particularidades aqui, a gente tem níveis de reservatórios muito aquém, né, do normal, do necessário para um fornecimento normal de energia, a custos que sejam ok para o consumidor, ou seja, que o consumidor consiga aí custear. Esse é um problema que a gente vem sofrendo já desde também no final do ano passado e, naturalmente, a inflação tende a corroer o orçamento e vai continuar assim. Esse é um problema que a gente ainda não enxerga uma solução no próximo ano. No próximo ano a gente vai ter uma inflação acima da meta, aqui a gente espera algo em torno de 6%, então as taxas de juros vão precisar subir mais, ou vão precisar ser mantidas elevadas, né? E isso vai trazer um outro desafio, que no uso do crédito pelas famílias. Então, assim, a gente ainda não pode dizer que vai haver uma recuperação na renda do trabalho formal, justamente porque a gente está num movimento ainda de retomada das contratações, mas com a inflação alta é difícil o rendimento nominal se recuperar, né? A gente está falando, de fato, de uma inflação de 2 dígitos ao consumidor. Então, quer dizer, no ano que vem a gente vai seguir com esses desafios, tá? A gente tem uma expectativa de seguir com a bandeira vermelha, por exemplo. O Banco Central já reconhece que em dezembro do ano que vem a gente vai ter ainda um custo elevado para o consumidor na energia elétrica, então esse é um problema que ainda vai permanecer, e como a Vanessa falou, essa questão climática influencia também o preço dos alimentos. Isso está acontecendo no mundo todo, o preço do petróleo, o preço dos outros alimentos, de outras commodities em geral. Então a gente ainda vai sofrer com maiores custos, sim, com uma dificuldade de adequação das cadeias globais de valor, e isso também vai continuar fazendo com que o consumidor precise aí olhar com cautela o seu orçamento, não só quem está no mercado de trabalho formal, mas também quem está na informalidade. Então, os desafios continuam para as empresas e para os indivíduos, e a gente precisa ter um cuidado e uma organização financeira maior para que isso não traga problemas de saúde, problemas psicológicos, que a gente não sofra, né, dentro da nossa família e no nosso dia a dia com isso. Então, o cenário ainda é desafiador, principalmente para 2022 e também para 2023, que é um ano pós-eleitoral, em que a gente tem aí incerteza em relação a quem, né, assumirá o Executivo Nacional no finalzinho de 2022 e início de 2023. Então, a gente ainda vai ter esses grandes desafios ano que vem, com certeza, e possivelmente em 2023 também. Muito bom, Isis. A gente já está chegando ao final. A gente, infelizmente, não vai ter tempo para muito mais perguntas. Eu vou fazer uma última pergunta para a Isis, que chegou aqui para a gente, mas, doutora Vanessa, tem mais umas 3 ou 4, pelo menos, aqui no pipeline para você, mas a gente não vai conseguir cobrir hoje. Mas eu queria fazer essa última para a Isis, para a gente não perder também o gancho.
Existem maiores salários, significam maiores custos, produtos mais caros. Essa é a dinâmica? É assim que funciona? Seria, mas a gente não está vendo essa recuperação dos salários ainda, não no setor formal, tá? Mas, de fato, maiores salários implicam, sim, na verdade, a gente teria um problema de demanda. Hoje a gente tem uma inflação que ela está associada muito mais à oferta, né? Um choque de oferta que a gente está vivendo. A gente não está vendo um choque de demanda. Mas se a gente tivesse uma pressão de custos e uma pressão altista de salários, de fato a gente teria aí um desequilíbrio ainda maior. Tá? Isso seria mais um problema, isso geraria um impacto maior na inflação, né? Um impacto negativo na inflação, ou seja, um acirramento dessa inflação, mas não é o que a gente está vendo nesse momento, embora o que a gente esteja passando é justamente uma maior diferença de renda. Né? A gente viu que a pandemia trouxe esse problema da concentração de renda no país. As famílias mais pobres estão ficando cada vez mais pobres, porque elas sofrem mais com essa piora aí nos custos, né, ou nos preços, ou esse avanço mais rápido nos preços dos principais produtos da cesta de consumo, e as famílias nas classes mais ricas, que foram aquelas que pouparam os seus recursos, seja circunstancial, seja poupança precaucional. Circunstancial é porque foram obrigadas pelo fechamento da economia, e precaucional porque quiseram, né, ou por temor em relação à crise de saúde. Então, essas famílias tiveram uma concentração maior de renda, buscaram, inclusive, de diversificação dos seus ativos. Então, hoje, o que está acontecendo ainda não é uma retomada robusta ou significativa dos salários nominais de quem está no emprego formal, tá? Não é essa a realidade. Mas, certamente, se fosse, ou quando isso chegar, se a gente ainda tiver um desequilíbrio pelo lado da oferta, e se a gente aumentar, né, esse desequilíbrio também pelo lado da demanda, isso pode, de fato, trazer maiores problemas, sim, para a inflação, acirramento da inflação, sim. Excelente, Isis. Realmente chegou aqui bastante pergunta, a gente já está chegando no final mesmo. Para quem está assistindo, a gente vai se comprometer a colocar essas perguntas no LinkedIn da nossa página da PBMA, com as respostas aí tanto da Isis quanto da doutora Vanessa, então a gente não vai ficar sem responder, tá? Mas a gente já chegou, acho que no final do evento agora, então em nome da PBMA, Associação Brasileira de Operadoras de Planos e Medicamentos, eu queria agradecer imensamente a participação da Isis e da doutora Vanessa nesse riquíssimo debate, cheio de insights e informações aí valiosas nas questões dos aspectos econômicos e sociais dos medicamentos no orçamento familiar dos brasileiros, né? Obrigado a todos por assistirem nossa live, pela audiência, né, e participação, e, é claro, por todos os responsáveis aqui por trás desse evento, dessa produção. E em breve disponibilizaremos um link para ser compartilhado com a gravação completa aqui desse debate de hoje, tá? E também da página da PBMA, para aqueles que gostariam de conhecer mais. Tenham uma excelente semana e até a próxima. Obrigado, Isis. Obrigado, doutora Vanessa. Obrigada a todos. Bom dia. Um grande prazer. Obrigada. Bom dia.